Olá, meu nome é Fernanda Andrade, eu sou discente do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de mestrado intitulado como Construção e Validação de um Protocolo Gráfico para Avaliação do Cuidado Seguro ao Paciente com Transtornos Mentais, que está sendo orientado pela professora Viviane Eusébio. Bom, os transtornos mentais estão presentes na sociedade e afetam os indivíduos de diferentes formas ao longo da história da humanidade. O que vem sofrendo modificações é o seu entendimento enquanto doença e da necessidade de uma assistência segura e qualificada. Antigamente, essas pessoas eram estigmatizadas de loucas, anormais, simplesmente por apresentarem comportamentos que divergiam do que era aceito socialmente. Hoje, entende-se como transtorno mental as alterações psicológicas de causa multifatorial, seja ela biológica, social, cultural, que afetam negativamente as relações interpessoais dos indivíduos, a qualidade de vida, a realização das atividades diárias e causam modificações de humor. Ressalta-se que, independente da complexidade do serviço em que estejam inseridas, as pessoas em sofrimento psíquico estão mais susceptíveis para situações de risco se comparado ao público em geral, visto que possuem limitações intrínsecas às suas condições que podem facilitar a ocorrência de eventos adversos, de acordo com Prado de Sá e colaboradores. Diante disso, a segurança do paciente exerce um importante papel na construção de um cuidado seguro e no desenvolvimento de estratégias que auxiliem as boas práticas em saúde. Dessa forma, evidenciam-se os protocolos como uma ferramenta para a padronização das ações de trabalho, o que possibilita maior segurança do paciente e, consequentemente, minimização dos danos e situações de risco. Melhora a integração da equipe, regulamenta as normas e rotinas do serviço e favorece o gerenciamento das unidades. Destaca-se que a utilização de protocolos já obteve êxito em outros contextos assistenciais. No âmbito da saúde mental, visam facilitar a definição de diagnósticos clínicos, desenvolver um projeto terapêutico singular, reduzir ou prevenir eventos adversos, otimizar o tempo de internação, diminuir os custos e promover uma qualidade no cuidado prestado. Assim, o objeto do presente estudo é o cuidado seguro ao paciente com transtornos mentais, e enquanto questão norteadora, desenvolveu-se qual deve ser o conteúdo e a aparência de um protocolo para avaliação do cuidado seguro ao paciente com transtornos mentais. Justifica-se a necessidade da realização dessa pesquisa devido ao crescente número de pacientes com transtornos mentais, a necessidade de capacitação dos profissionais e do uso de ferramentas de boas práticas em saúde, por estar em consonância com a Política Nacional de Saúde Mental, com as boas práticas de saúde preconizadas pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente, com um Guia Curricular de Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde, por estar de acordo também com a Agenda Nacional de Prioridades em Pesquisa em Saúde no Brasil, com a reforma psiquiátrica e com o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pois vai ao encontro da linha de pesquisa Desenvolvimento Tecnológico em Saúde e em Enfermagem. Enquanto objetivo geral, tem-se construir e validar um protocolo para avaliação do cuidado seguro ao paciente com transtornos mentais. Já os objetivos específicos são identificar os critérios necessários para avaliar o cuidado seguro ao paciente com transtornos mentais, construir o protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro a esses pacientes e validar o conteúdo e a aparência do protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro ao paciente com transtornos mentais. Trata-se de um estudo metodológico de abordagem quantitativa que visa construir e validar um protocolo gráfico direcionado para a avaliação da estrutura, processo e resultado do cuidado seguro ao paciente com transtornos mentais. A seleção desse tipo de estudo se deu ao fato de os estudos metodológicos possuírem como um de seus propósitos a busca pela investigação, organização, validação e análise de instrumentos tecnológicos, que proporciona a adequação do mesmo para que ele seja utilizável na prática. Já a natureza quantitativa permite a mensuração dos resultados, por meio da análise estatística dos dados, como comprovação de uma teoria ou revelação de um fenômeno social. No que diz respeito à validação do conteúdo e aparência do protocolo gráfico, a pesquisa seguirá o referencial de psicometria proposto por Pasquale et al. 2010, estruturado em procedimentos teóricos, empíricos e analíticos. Nos procedimentos teóricos, será realizado um Scoping Review para definir os conteúdos que irão compor o protocolo gráfico. A Scoping é um tipo de estudo que facilita a identificação de lacunas existentes na literatura,
além de possibilitar o mapeamento de pesquisa que revela dados necessários para o embasamento científico e designação do conteúdo. É preciso respeitar essas 6 etapas, desde a identificação da questão de pesquisa até a divulgação dos resultados, que é opcional. Previamente à SCOP, será desenvolvido um protocolo para organizar e nortear o processo de busca e avaliação dos resultados, o qual também é dividido em 5 fases, desde a definição do objetivo e da questão de pesquisa com base na estratégia PCC até a apresentação dos achados. Em relação aos procedimentos empíricos, é nesse momento que ocorre a elaboração do protocolo gráfico para o cuidado seguro ao paciente com transtorno mental, embasado nas etapas e critérios sugeridos por Pasquale et al. 2010 e o instrumento SAM. O protocolo será representado por formas geométricas, cada uma com significado específico, de forma a caracterizar sua aparência gráfica e viabilizar uma comunicação clara e efetiva. Como, por exemplo, o retângulo indica uma ação, a seta indica direções a serem seguidas e assim por diante. No que diz respeito ao processo de validação do conteúdo e aparência, será necessária a colaboração de experts na área e a escolha dos juízes se dará através da plataforma Leite do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O esquema de busca está apresentado na figura 2. A seleção dos juízes se baseará nos critérios adaptados de Ferri, com pontuação mínima estabelecida de 5 pontos. O quadro 2 apresenta esses critérios e os critérios adaptados que foram considerados nessa pesquisa. Na verdade, que serão considerados para a seleção dessa pesquisa. Segundo Pasquale et al. 2010, é necessário a participação de no mínimo 6 juízes para a etapa de validação, ao considerar as possíveis perdas características desse tipo de abordagem. Logo, selecionaremos inicialmente 40 participantes como forma de garantir a integralidade do processo. Após o cumprimento dessa fase, será feito um convite por e-mail a cada juiz selecionado, o qual irá conter explicações acerca da essência da pesquisa e da relevância de sua colaboração. Em caso de aceite, enviaremos o termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE. Conforme devolução do TCLE assinado, será encaminhado um formulário via Google Forms para iniciação da validação do conteúdo e aparência. Utilizaremos a técnica Delphi, na qual os juízes irão analisar a adequação do conteúdo e aparência. Será realizada quantas rodadas forem necessárias até que se atinja um nível de concordância satisfatório entre os juízes. Iremos considerar as contribuições desses juízes e realizaremos as edições pertinentes no instrumento. Quanto à avaliação do conteúdo do protocolo, serão considerados os 12 critérios estabelecidos por Pasquale, os quais estão apresentados no quadro 3. As categorias propostas pelo referencial SAM irá subsidiar a validação do conteúdo e da aparência. Os juízes irão avaliar designando pontuação de 0 a 2 pontos se ótimo, 1 ponto para adequado, 0 caso não adequado e NA se o fator não puder ser avaliado. Aqui, no quadro 4, está apresentado os eixos do item SAM e os eixos adaptados. No que se refere aos procedimentos analíticos, será realizada a validação de conteúdo utilizando o cálculo a partir da fórmula indicada por Hernandes e Nieto, conforme referencial de Pasquale. Consideraremos válidos os itens que atingirem o coeficiente de validação do conteúdo igual ou maior a 0,8 e uma concordância mínima de 80%. Esse estudo respeitará os preceitos éticos estabelecidos na Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, mediante sua aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Posteriormente à aprovação do CEP, iniciaremos a coleta de dados, considerando sempre o princípio da não maleficência. Aqui está o cronograma, o orçamento, algumas referências utilizadas. Em relação às mudanças que foram realizadas no meu projeto, de acordo com o que discutimos em sala de aula, eu gostaria de destacar o título, o qual não consegui reajustá-lo, no entanto, concordo com as professoras de que ele encontra-se extenso, inclusive aceito sugestões de modificações. Realizei revisão da referência, de forma a atualizá-las. Reorganizei os parágrafos para manter uma sequência lógica. Confirmei meu referencial metodológico, uma vez que está em consonância com o que foi apresentado em aula. Reajustei meu cronograma, elaborei o orçamento e gostaria de destacar que essas apresentações nos ajudam na preparação para a qualificação, para a defesa
e também a elencar os principais pontos do nosso projeto. Muito obrigada pela atenção.